Olá, internautas. Meu nome é Echeverria. Estamos dando sequência à resolução da segunda fase da Unifesp com as questões de Química. As imagens que aparecerão no seu vídeo estão na resolução da prova no site do CPV. Vamos à questão 6. Uma questão de Química geral. Trabalhamos com ligas metálicas, comuns no cotidiano. Uma amostra de 8,175 gramas de uma liga, contendo 60% em massa de cobre e 40% de outro metal. As reações, como aí aparecem, devem ser determinantes para a variação do número de oxidação. Item A. O número de oxidação das espécies que sofrem oxidação e redução na reação com ácido nítrico. A variação do número de oxidação do cobre vai de 0 a mais 2, com delta, evidentemente, de 2. A variação do NOx, do nitrogênio, vai de mais 5 a mais 4, com uma variação também de apenas um elétron para a redução. Item B. Identifique o componente M da liga, apresentando os cálculos utilizados. De acordo com a estequiometria da reação, 1 mol do metal M para 1 mol de hidrogênio. 0,05 mol de hidrogênio para 3,270 gramas do metal M. Isso nos leva a uma massa molar de 65,4 gramas, que corresponde à massa molar pela tabela periódica do zinco. Questão de número 7. Uma questão que envolve equilíbrio químico, hidrólise e pH. Para trabalhar com o tema equilíbrio ácido-base, um professor de química realizou junto com seus alunos 2 experimentos. No primeiro experimento, ele trabalha com uma solução aquosa de NaOH, onde ele adiciona gotas de um certo indicador. Na reação 2, uma solução aquosa incolor de NH4Cl, onde ele também trabalha com indicadores, apresentando as cores amarela, amarela e azul em coloração para a solução ácida e em coloração para a solução básica, azul, vermelha e vermelha. Item A. No experimento 1, descreva o que ocorre com o equilíbrio químico e com a cor da solução do indicador em decorrência da interação com a solução de NaOH. Bom, no experimento 1, a interação do indicador, equilíbrio apresentando íons H+, com a solução de NaOH, apresentando íons OH-, trará como consequência o consumo dos íons H+, pelos íons OH-. Isso, evidentemente, leva a um deslocamento de equilíbrio para a direita. O propósito é repor os íons H+, retirados, que são evidentemente consumidos. A solução adquirirá, dessa forma, uma coloração amarela. Item B. Considerando o conceito de hidrólise, justifique o caráter ácido-base da solução testada no experimento 2. Vejamos. Temos uma tabela que apresenta coloração amarela com pH menor que 6, amarela com pH menor que 5,2, coloração vermelha com pH maior que 5. A reação que aparece, o NH4Cl, a água realizando hidrólise, nos leva ao NH4OH, que é uma base fraca, e ao HCl, que é um ácido forte. Considerando que prevalece o caráter mais forte, a solução terá caráter ácido, evidentemente. Como ele pede também a faixa de pH dessa solução, essa faixa se encontra entre 5 e 5,2. Vamos à questão de número 8. Uma questão que envolve química geral, onde nós temos uma reação e uma estequiometria. Fala sobre o cálculo renal. Aquelas pedras nos rins, que é bastante característico de pessoas diagnosticadas por urologistas. Nessa composição nós encontramos o ácido úrico. Eu tenho uma amostra, onde a análise elementar é feita por combustão, o resultado é a presença do ácido úrico no cálculo renal. Eu tenho uma amostra 2, com decomposição térmica, onde a massa da amostra é de 8 mg e a massa do resíduo sólido é de 4,40 mg. O resultado é a presença do oxalato de cálcio no cálculo renal. Item A. Escreva a equação balanceada da reação de combustão completa do ácido úrico, onde os produtos da reação são água, gás nitrogênio e gás carbônico. A reação apareceu em seu vídeo,
onde você teve a combustão apresentando esses gases como produtos da reação. Item B. Determine o teor percentual em massa do oxalato de cálcio na amostra 2, isso do cálculo renal, sabendo-se que os gases liberados na análise são monóxido e dióxido de carbono, exclusivamente provenientes da decomposição térmica do oxalato de cálcio. Como aparece no seu vídeo, o oxalato de cálcio vai apresentar em sua decomposição sólidos diversos. E os gases? A estequiometria é simples. 1 mol do oxalato para 1 mol de cada gás obtido. As massas correspondentes são 128 gramas do oxalato para 72 gramas dos dois gases juntos. Se você fizer a subtração entre os 8 miligramas inicial e os 4,40 miligramas do resíduo sólido, você obterá, evidentemente, a massa dos gases obtidos. Essa estequiometria te leva a um cálculo de 6,4 miligramas do oxalato de cálcio. Bom, 8 miligramas da amostra corresponde, evidentemente, a 100%, a amostra total. Os 6,4 miligramas somente do carbonato de cálcio corresponde ao valor do percentual pedido, que corresponde a 80%. Muito bem. Vamos à questão de número 9. Uma questão que traz metade de química orgânica e metade de fisicoquímica, com ênfase em termoquímica. Uma questão bastante séria, uma questão bastante complexa, eu diria, que inclusive acaba fugindo um pouco ao tema do ensino médio. O naftaleno é um composto que é usado como matéria-prima para diversos produtos químicos. Dentre as reações que nele ocorrem, nós temos a sulfonação. Sabemos que o naftaleno ele é praticamente insolúvel em água e tem baixa solubilidade em etanol. Nós temos aí, então, o item A, pedindo o seguinte. Represente as estruturas de ressonância do naftaleno. Como apareceram para vocês, essas estruturas são feitas através do deslocamento ou da deslocalização dos elétrons π dentro dos anéis benzênicos do naftaleno. Explique as diferenças de solubilidade do naftaleno nos solventes relacionados. O naftaleno ele apresenta uma estrutura de molécula apolar. Portanto, no caso da água, que é polar, o naftaleno é praticamente insolúvel para esse solvente. No caso do etanol, que é uma estrutura anfifílica, ou seja, tem um lado polar e um lado apolar, o naftaleno já dissolve um pouco melhor. Tanto que a solubilidade acaba aumentando com isso. No item B, explique por que o mecanismo 1 ocorre em temperatura maior que o mecanismo 2. Vejam, reações de sulfonação com naftaleno podem ser tanto de substituição alfa quanto de substituição beta, dependendo evidentemente do mecanismo. Muito bem, nós temos um mecanismo 1 a 160 graus e um mecanismo 2 a 80 graus Celsius. No mecanismo, a reação que determina a velocidade da reação é sempre da etapa lenta, curva com maior energia de ativação. E, pelo gráfico apresentado, podemos concluir que a curva do mecanismo 1 apresenta uma energia de ativação maior que a curva do mecanismo 2. Muito bem. Ele pergunta também para nós classificarmos as reações que ocorrem nas curvas 1 e 2 quanto ao calor de reação. Logo, a temperatura necessária para que essa reação de substituição beta ocorra terá que ser maior. Nas duas reações, curvas 1 e 2, observamos também pelo gráfico apresentado que a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Ou seja, o ΔH sendo menor que zero, ambas as reações são exotérmicas. Vamos à questão de número 10. Uma questão completamente de orgânica. Fala sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, sancionada pelo governo em agosto de 2010, que é realmente um avanço na área ambiental, e estabelece a lei com regras muito importantes no sistema de logística reversa. Muito bem. Fala sobre o pneu. O pneu sendo obtido a partir do aquecimento da borracha. Essa borracha pode ser natural ou sintética. A presença do enxofre, né,
como um catalisador. A borracha sintética é obtida a partir da polimerização do buta 1,3-dieno. Bom, na reação de um mol das moléculas de buta 1,3-dieno com um mol de moléculas de hidrogênio, sob condições experimentais adequadas, obtém-se como principal produto o but-2-eno. Vamos ao item A. Qual é o nome do processo que ocorre com o polímero durante a fabricação desse pneu? A resposta é a vulcanização. Resposta essa dada há muitos anos atrás por Charles Goodyear. A vulcanização forma várias ligações. Aí ele pergunta, quais modificações ocorrem nas cadeias do polímero da borracha após esse processo? A vulcanização forma entre suas ligações as ligações de sulfeto entre as cadeias poliméricas, garantindo a elasticidade e a estruturação da borracha. Item B. Escreva a equação da reação de hidrogenação descrita. Apresentamos, então, a reação entre o butadieno e o hidrogênio. Com essa hidrogenação, que a gente chama de adição 1,4. Obtemos, então, o but-2-eno. Apresente os isômeros espaciais do but-2-eno. Aparecem, então, os isômeros cis e trans. Muito bem, internautas. A prova de química apresentou-se de alto nível. Os alunos devem ter tido dificuldades na resolução das questões, especialmente no item B da questão 9, cujo teor extrapola os conhecimentos lecionados no ensino médio. No mais, obrigado e até lá.